Os magos da fase cristal que estavam no local prenderam a respiração por um momento. No passado, pequenas organizações como a RMOF Vengeance só podiam ser discretas, pois seriam atacadas no local. Quando eles conseguiram coragem para começar uma briga, um Warlock bem construído de repente se levantou e exclamou: "Eu quero sair e matar todos eles, não seja precipitado", respondeu Faisal enquanto segurava a pessoa de volta. Com a formação combinada de magia já ativada, atacá-los agora só arruinará nossas chances de mudar as chances. Não deixe que suas emoções ofusquem seu julgamento. Faisal realmente era bem capaz. No mínimo, ele não era um tolo e podia ver através de esquemas comuns. Mas então, novamente, olhando como o inimigo estava valentemente se exibindo na frente dele, Faisal também devia estar cheio de raiva. Ele estava apenas se forçando a se conter e não agir precipitadamente. Uma vez que esta provação acabar, vou levar minha equipe de volta e matar todos esses ratos rapazes. Olhem para isto, exclamou Freya, fazendo beicinho pela janela em direção às tropas. Neste momento, a maioria dos Warlocks não tinha percebido que a formação maciça de feitiços que Robert havia lançado anteriormente estava gradualmente ativando. A terra tremeu repetidamente, dando origem a deslizamentos de terra que cobriam as zonas úmidas com todas as suas lamas e esgotos. A fosforescência no ar se dissipou rapidamente. Depois que a fosforescência desapareceu, a grande quantidade de vapor que evaporou das terras úmidas transformou-a em um campo de lama e solo. O solo tornou-se mais compacto e, finalmente, ganhou uma textura de rocha. Essas mudanças tumultuadas ocorreram ao longo de toda a formação da magia. Como eles ousam tocar nossa base? Muitos Warlocks enfurecidos começaram a gritar. O clã Ouroboros na época decidira escolher essa área precisamente devido às únicas áreas úmidas fosforescentes. A quantidade abundante de partículas de energia elemental da escuridão e as partículas elementares de fogo que estavam presentes ali combinavam perfeitamente com a linhagem da serpente de Kemoen gigante. Não só o crescimento dos Warlocks foi impulsionado neste lugar, mas também aumentou o poder de seus feitiços. No entanto, a destruição de grandes áreas de terras úmidas significava que as partículas elementares da escuridão e as partículas elementares do fogo foram gradualmente diminuídas, para serem substituídas por partículas elementares da terra. Embora a área afetada fosse apenas essa cidade, o impacto que ela teve nos Warlocks de alto nível não foi pequeno. Robert, que estava do lado de fora, riu alto inesperadamente. Você acha que não planejamos nossa vingança? Que grande erro! Mesmo sendo perseguidos em todo o continente central, nunca paramos de tramar nossa vingança. Desta vez, vamos arrancar todo o clã Ouroboros. Não há outra maneira. Olhando como a cidade gradualmente se transformou em um terreno baldio, e como a concentração de partículas elementares da Terra compensou lentamente a escassa quantidade de escuridão e partículas elementares de fogo, o rosto de Faisal ficou pálido. Fantoches alquimizados, ataque! Trabalhe com a formação conjunta de magia. Depois que ele deu as ordens, seu rosto exibiu um momento de vergonha. Ele teve uma súbita percepção de que ele mesmo realmente iniciou toda a formação de magia de defesa, e tudo isso parecia muito apressado. Especialmente depois de dar suas últimas ordens, parecia que ele estava se dando um tapa no rosto. Ao ver suas ações, Freya e os outros Warlocks só podiam suspirar baixinho. Faisal ficou aliviado por não tê-lo condenado antecipadamente. Pelo menos ainda há algumas pessoas espertas por perto. Lucian subrepticiamente acenou com a cabeça. Sabendo que eles tinham atingido um ponto de vida e morte, não era o momento de ressentimentos e conspirações. De sua linhagem comum, já estava predeterminado que esses feiticeiros não obteriam a misericórdia do resto. A formação de feitiços translúcidos que uma vez envolveu a cidade se abriu para formar uma grande abertura que tinha uma corrente de aço saindo dela. Clank!
clã que apareceu na frente dos olhos de Robert foi uma tropa gigante de bonecos de aço. Todas essas marionetes alquimizadas tinham pelo menos 3 metros de altura, com runas intrincadas cobrindo os corpos. Os arames e ganchos que pendiam de seus corpos se destacavam refletidos em luzes frias. Além disso, os barris maciços que pendiam em ambos os lados dos fantoches enviavam arrepios na espinha de Robert. Barris portáteis de lançamento de feitiços. O clã Ouroboros não é apenas dotado em linhagens. Um menino mascarado, que estava no canto observando toda a cena, começou a registrar tudo imediatamente. Simultaneamente, ele perguntou a outro observador: você registrou todos os movimentos que ocorreram desde a ativação da formação de magia? A jovem, que parecia ter apenas 7 ou 8 anos de idade e usava óculos grandes e uma enorme fita vermelha, respondeu formalmente: sim, senhor. Tudo foi gravado claramente e os nós de energia foram todos marcados. No processo de cálculo das localizações geográficas dos pontos de pressão e do núcleo. Muito bom. Continue gravando. Essas magias de canhão micronizadas ainda são muito úteis. Lembre-se de informar o resto do nosso pessoal e proponho que tenhamos essa tecnologia em nossas mãos durante a distribuição dos espólios. O homem mascarado acenou, claramente em alto astral. Para ele, romper a sede era apenas uma questão de tempo. Alvo bloqueado. Começando fogo. Os fantoches de aço que saíram da cidade tinham lasers para os olhos que marcavam um cursor vermelho luminoso em seus alvos. Robert e a maioria dos magos estavam presos. Só então, sons de máquinas podiam ser ouvidos dentro de seus corpos. Não é bom. Apresse-se e esconda-se. Robert não conseguiu terminar a frase antes de ser perturbado pelo brilho de um laser branco. O raio laser branco varreu a área horizontalmente, desintegrando qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Até o chão desmoronou onde passou. Não. Senhor! Gritos urgentes e afiados foram ouvidos. Vários magos nem sequer tiveram a oportunidade de falar antes de o laser os queimar em cinzas. Mesmo um mago de nível 3 como Robert foi colocado em uma situação difícil por causa dos lasers. Suas roupas haviam sido destruídas e sua perna de madeira desaparecera no ar. Iniciar a destruição, gritou uma voz fria mais uma vez, e os bonecos de aço reagiram, disparando em direção aos restos mortais. Demorou apenas um momento para o caos acontecer. Luz brilhou em todos os lugares, e muitos dos magos ficaram gravemente feridos. A maciça formação de feitiços que estava operando até agora foi destruída imediatamente, e a terra começou a se estabilizar. TSK. Como se atreve uma organização tão pequena a provocar o prestigioso clã Ouroboros faz ao rio? O verdadeiro inimigo nem sequer começou a atacar, e mesmo assim você está satisfeito em derrotar essas meras distrações? Freya disse friamente enquanto revirava os olhos. Era verdade que destruir o braço de Vinganka era um pedaço de bolo para o clã Ouroboros. Uma formação simples e levemente poderosa seria suficiente para enviá-los para o empacotamento, e mesmo os céus acima não seriam capazes de salvá-los. No entanto, o que mais preocupava os magos era como essas forças hostis podiam observar com sangue frio os membros do braço da Vinganka morrerem tão facilmente. Eles nem pareciam considerar a possibilidade de ajudar o esgotado e exausto Robert, razão pela qual pararam de considerar a opção de iniciar a formação da magia. Senhor! Por quê? Robert, que ficou gravemente ferido, gritou com uma voz dolorida quando finalmente foi salvo. No entanto, o resto dos membros do ARMOF Vengeance não teve tanta sorte quanto ele. A maioria deles caiu nas mãos dos fantoches de aço. Não se preocupe. Seu sacrifício não será em vão. Agora é hora de nos vingar, um mago de cabelos verdes disse friamente, soando insincero. Ele tinha um ar de rusticidade sobre ele. No entanto, ele estava zombando secretamente,
É apenas um dado que vamos reduzir sua força e mão de obra depois que terminarmos de usá-lo. Você realmente esperava que a gente deixasse você com tantos benefícios depois da guerra? Continue sonhando, não dando Robert, cujos punhos estavam cerrados, a chance de dizer qualquer outra coisa. O Magus de Cabelos Verdes acenou com a mão. Legião de planta, ataque Zwolls. 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 Muitas das videiras começaram a se mover e, dentro de um momento, uma gigantesca flor comedor de homens emergiu da lama e começou a se mover em direção aos bonecos de aço. Alvos bloqueados. Começando a segunda onda de ataque. Na frente dos bonecos de aço estava um gigantesco robô de aço preto com mais de 5 metros de altura. Depois que seus olhos de laser marcaram seu alvo, os canos da arma que estavam pendurados em ambos os lados de seus ombros começaram a rugir quando os lasers brancos passaram pelas flores comedoras de homens. Muitos deles caíram e lama grossa começou a permear de suas feridas. Até os Cavaleiros da Chuva Azul encontrariam esses tipos de lasers difíceis de suportar. Afortunado para a minha legião de plantas. Olhando para esta cena, o Magus de Cabelos Verdes mostrou um sorriso provocante. Uma grande quantidade de esporos começou a disparar de uma das flores comedoras de homem. Antes mesmo que esses esporos atingissem o solo, eles começaram a inchar em uma bola gigante e, em segundos, um ou outro emergiu da terra. Os dois se entrelaçaram, formando um gigantesco, de pelo menos 10 metros de altura, que engoliu a enorme marionete de antes. A terra retumbou como uma guerra de verde e preto, natureza e máquina jogados fora. Essas duas forças incríveis estavam lutando umas contra as outras. Todo o ambiente estava cheio de raios brancos e lama verde. Olhando para a cena lá fora, Lucian suspirou. Receio que eles já tenham descoberto sobre o nosso último sistema de defesa em seus experimentos anteriores, mesmo mantendo a frente de batalha exatamente a 1 quilômetro de distância que atinge exatamente nosso limite de ataque. O rosto de Faisal ficou preto. Mesmo que nenhum deles tenha dito isso em voz alta, todos sabiam que isso era culpa dele por iniciar a formação combinada de feitiços com muita pressa. Neste momento, outro Arlok da fase de cristal gritou: "Olhe para isto, Gus!" Todos os magos da fase de cristal olharam para cima. O céu estava envolvido pela sombra gigante de uma vela que envolvia o lugar em completa escuridão. Inicie o ataque ao over do Warzone número 2. Bang! 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 Como estrelas cadentes caindo dos céus, bombas foram lançadas dos gigantescos navios acima, limpando a bagunça criada pelas flores e bonecos que devoravam o homem. Sob esses terríveis ataques, os fantoches gigantes originais tornaram-se uma pilha de sucata de ferro.